A casa das ferramentas, onde eu encontrei aquela bela mulher, era pequena e tinha uma cama ali. Parece que algum funcionário que já não estava mais morando ali na fazenda dormia ali antes. O corpo daquela mulher era uma escultura, tal tamanho a perfeição. Fizemos o que era para ser feito e a partir daquele dia, os nossos encontros ficaram cada vez mais frequentes. Por incrível que pareça, aquela mulher de classe se tornou a minha amante. Era só o fazendeiro Carrasco sair à noite com a sua tropa para encher a cara que aquela mulher linda e elegante vinha me procurar para me dar o seu amor, e não só o seu amor. A situação chegou a tal ponto que a mulher do dono da fazenda começou até a me levar para sua própria cama, na sua casa lá na sede. Aquelas aventuras eram tão perigosas e sinônimo da própria morte, pois durante o fim de semana eu fornicava com a mulher do homem forte e cruel daquelas terras, e durante alguns dias da semana era a vez da filha dele. Teve uma certa manhã que eu estava tirando o leite das vacas e quando eu fui mudar a leiteira de 30 litros do lugar, a minha mão escorregou e a leiteira caiu e derramou todo o leite. Um funcionário que era muito puxa-saco do patrão viu e contou para ele. Não demorou e o fazendeiro chegou até ali e falou para eu prestar atenção no meu serviço e me deu 2 chicotadas nas costas. Aquele homem furioso ainda disse que o próximo erro meu, por menor que fosse, ele mesmo acabaria comigo. Por causa daquela humilhação toda, pensei em dar cabo daquele maldito ali mesmo com a minha faca, que eu levava escondida, mas resolvi ficar quieto, pois se agisse assim, eu estaria assinando a minha sentença de morte, e da pior maneira possível. Após alguns meses de trabalho forçado naquele lugar, eu não encontrava uma oportunidade de fugir daquele inferno, pois o fazendeiro não tinha viajado para longe desde que ele tinha me levado para aquele maldito lugar, impossibilitando assim a minha fuga. De novo aquela fera apareceu em uma noite qualquer e matou um cavalo do patrão. Os jagunços do fazendeiro sempre ficavam de tocaia, mas o bicho era esperto e sumia até todos esquecerem e baixarem a guarda. Uma certa noite, a morena filha do fazendeiro estava nos meus braços e de repente ela me disse: "Acho que descobri um caminho alternativo para você fugir daqui." Como eu não tinha pensado nisso antes. "Sabe aquela rede elétrica que passa dentro da fazenda?" A moça me perguntou. Eu respondi: "Sei sim, mas o que tem a ver a rede elétrica com a minha fuga?" Aí a moça me respondeu: "É que eu me lembrei que um dia o capataz falou para um empregado que essa rede elétrica que passa aqui nessa fazenda sai em uma cidade que fica a cerca de 70 e poucos quilômetros daqui. Se você seguir por essas trilhas das torres de energia, você chegará na cidade." Nessa mesma conversa, o capataz também disse que a cerca de uns 40 e poucos quilômetros daqui tem uma casinha que fica fechada direto. Segundo a conversa que ele falava para o empregado, aquela casinha é a única que fica próxima dessa estrada deserta. No mais, daqui até chegar na cidade, é só mato, falou a moça. Você pode sair daqui de manhã, e quando ficar de tarde, você pode passar a noite na tal casa. Andar à noite por essas matas é meio perigoso. Essa propriedade onde fica a casinha pertencia a um casal de velhinhos que foram expulsos de suas terras por um irmão do meu pai e seus capangas. Aquela terra agora pertence a essa família criminosa. Eles têm tantas terras que eles quase nunca vão lá. Continuou falando a bela morena, filha ilegítima do fazendeiro. Meu pai, seus capangas e o capataz
Não sabem que eu sei dessa informação, e muito menos que agora você também está sabendo. Então, eles não vão te procurar se você fugir por ali, pois eles acharão que você pegou esse estradão aí, que vai até aquela BR que fica bem longe. O bom é que pelas estradas da torre, você poderá escapar daqui sem precisar esperar o meu pai viajar por alguns dias. Você pode fugir, no caso, a qualquer hora. Entretanto, não dá para ir por esse caminho a cavalo, pois no percurso, até onde eu sei, existem diversas cercas. Você terá que ir a pé. Quando você estiver longe daqui, siga a sua vida e vá morar em outra cidade bem longe. Não ouse denunciar o meu pai ou qualquer outra pessoa dessa família. Ninguém tem coragem de testemunhar contra eles. Como você já sabe, ele é amiguinho de muitas autoridades, políticos, pistoleiros e de muitos outros fazendeiros igualmente perversos. Aqui o povo resolve tudo na bala, principalmente os poderosos. Se você resolver querer entregá-los, é certeza que os quebra-milhos dele vão te encontrar e você vai se arrepender de ter nascido. Eu fiquei muito esperançoso ao ouvir tais palavras sobre outra possibilidade de rota de fuga. E vi verdade nas palavras da moça para não procurar por justiça, caso eu conseguisse fugir dali. Pensei em ir embora no outro dia cedo. Entretanto, eu refleti e considerei que, de qualquer forma, seria mais seguro esperar aquele maldito fazendeiro viajar. Mas no fundo eu sabia que aquela minha indecisão estava mais relacionada à minha paixão por aquelas duas belas mulheres do que qualquer outra coisa. Homem, quando está envolvido com mulher, sempre pensa mais com a cabeça de baixo do que com a de cima. Esse ditado é muito verdadeiro. Eu já tinha perdido a minha liberdade, dignidade e já estava quase perdendo o meu pescoço e ainda assim pensando em sacanagem. A oportunidade de fugir daquele inferno surgiu quando a moça disse que ficou sabendo que o fazendeiro iria viajar dali a 2 dias e ia ficar fora por cerca de uns 5 dias para procurar trabalhadores em outra região. Nesse período, seus 2 pistoleiros tinham viajado para fazer um serviço em outro lugar e o capataz estava muito envolvido com outra atividade em outra parte daquela gigantesca fazenda, e ele não ia notar a minha ausência imediatamente. Era a minha oportunidade de sair dali. Em um sábado, no finalzinho da tarde, aquele fazendeiro criminoso viajou para uma determinada cidade longe dali. Eu falei para a filha do fazendeiro ir me ver pela última vez somente depois das 11 da noite, pois mais uma vez a dona da casa grande me mandou ir até o seu quarto assim que a noite caísse. Ela não sabia, mas aquela seria a última vez que eu ia a possuir. Pensei em falar para aquela mulher sobre a minha fuga, mas seria muito arriscado eu dar com a língua nos dentes. Não dava para prever a reação daquela mulher. Naquela noite, dei a minha melhor performance e botei aquela deusa grega para soar com intensidade. E quando foi mais tarde, voltei para o meu barraco. Sempre quando eu ia ver a dona da fazenda e a moça filha da cozinheira ia onde eu morava e não me encontrava, no outro dia ela me questionava onde eu estava e eu sempre inventava que estava na beira da lagoa pescando. Quando foi 11 e pouco da noite, a moça filha do fazendeiro foi até aquele chiqueiro onde eu morava e me entregou um bisaque. Ela disse que a sua mãe havia mandado para mim e que tinha abençoado a minha partida. Dentro daquela capanga de couro tinha uma peça de roupa, um queijo, uma rapadura, um bom pedaço de requeijão e uma pequena quantia de dinheiro.
Aquele alimento era mais do que o suficiente para me manter nutrido durante a minha longa jornada, e o dinheiro dava para eu comprar uma passagem caso eu conseguisse chegar na cidade. Me entregou também uma garrafa de 5 litros, amarrada com uma alça para eu pendurar no ombro. Me despedi da jovem moça do mesmo jeito que eu me despedi da mulher do fazendeiro. Naquela época eu era jovem e forte demais. Aquela doce moça era uma pessoa muito boa e gentil, e saiu dali chorando, com a certeza que ela nunca mais me veria e nem teria notícias minhas. Ela gostava muito de mim, e aquela despedida foi difícil para a gente. Quando deu 4 da manhã, me levantei e peguei o caminho que a moça havia me indicado. Segui andando próximo daquela rede de distribuição de energia. Quando deu por volta de 8 da manhã, começou uma chuvinha fina que se estendeu até o meio-dia. Logo depois, um sol escaldante apareceu. Aquela trilha era ruim de andar e eu não andava rápido como eu gostaria. A trilha de torres elétricas era cercada na maior parte por uma densa mata dos 2 lados. Andei o dia inteiro e não vi nenhum sinal de alguma casa ou animais de fazenda. Aquele caminho era realmente bem deserto. Lá pelas 2 da tarde, passei por um pequeno riacho, onde eu aproveitei e enchi a minha garrafa e tomei um bom banho. Quando deu por volta de 5:30 da tarde, aquela mata deu lugar a um cerrado baixo, e logo vi a tal casa que a moça havia dito, e realmente era a única por aquelas bandas. Eu pensei em seguir andando aquele resto de caminho mesmo à noite, pois a sensação de conseguir a minha liberdade era algo alucinante. Entretanto, pensei melhor e resolvi dar uma olhada naquela casinha. Na verdade, a casa nem era tão pequena, e o seu estado de conservação era razoável. A porta da frente era de uma madeira bem resistente. Então fui ver a porta dos fundos, e com uma forte pancada, a porta da cozinha se abriu, pois a tramela se quebrou, e aquela porta também era muito mais frágil. Dentro da casa tinha todas as camas e móveis, o que deu a entender que os moradores abandonaram aquele local às pressas, ou coisa pior aconteceu com eles. Escorei a porta por onde eu entrei com a garrafa d'água. Comi um grande pedaço daquele requeijão delicioso e fiquei por ali deitado em uma cama cheia de mofo e bolor. O ambiente ali até que estava aconchegante. Só não estava melhor porque do banheiro que ficava do lado de fora da casa vinha um forte cheiro de urina. O mau cheiro era tão forte que mesmo o banheiro estando a uns 10 metros da casa, ainda assim, um pouco daquele odor desagradável chegava até onde eu estava. Não demorou muito e, como eu estava exausto, dormi profundamente. Já era de madrugada quando fui acordado por um uivo alto demais da conta. A lua cheia iluminava lá fora que parecia dia, e quando eu olhei pela parte de cima da porta da frente, só vi aquele monstro enorme em pé na frente da casa. Era um homem alto, com a cara deformada e os olhos vermelhos horríveis. Eu não podia acreditar. Eu tinha conseguido fugir daquelas terras malditas e daquele fazendeiro carrasco, mas ia morrer nas garras daquela criatura das trevas. O medo naquela hora era enlouquecedor. Não demorou e aquela criatura se jogou com toda a força contra a porta. A pancada foi tão forte que estremeceu a casa toda. Quando aquilo deu uma segunda investida contra a porta, eu só escutei o barulho de madeira estralando. Era só questão de tempo até aquela porta cair e aquela besta me aniquilar. Mas foi aí que eu peguei a capanga
e saí pela porta dos fundos e deixei a mesma encostada. Saí pisando devagar para não fazer barulho, pois no chão estava cheio de palha de cana seca. Entrei no banheiro e me escondi atrás da porta, que estava semi-aberta. Nem quis fechar a porta, com medo de fazer barulho e aquilo me encontrar. Do jeito que a porta estava, eu deixei. O odor forte ali estava quase insuportável. Foi questão de segundos, depois de eu sair dali, só ouvi o barulho da porta vindo ao chão, o que fez um grande estrondo. O bicho ficou com uma respiração muito pesada dentro da casa e pareceu que aquilo cheirava o ar. Aquele monstro permaneceu por ali uns 5 minutos e depois eu escutei aquilo saindo pela porta da frente, que estava no chão. Aquela fera ainda deu umas 3, 4 voltas ao redor da casa, mas como não encontrou nada, aquilo saiu dando uns berros sinistros e raivosos. Pensei em pegar a trilha de novo e seguir o meu caminho, mas vai que aquela fera pegou o mesmo caminho que eu ia. Então passei o resto da noite dentro daquele banheiro carnicento, mas feliz por estar vivo. A cada estalo que dava nos matos ali por perto, ou qualquer barulho da noite, me fazia tremer de medo. Logo que raiou o dia, eu peguei a minha garrafa e saí daquele lugar. Andei sem parar por umas 5 horas, e quando deu umas 10 e pouco da manhã, cheguei naquela cidade. De lá, comprei uma passagem e fui para a casa do meu pai, em um sítio isolado no sul da Bahia. Pelo que eu fiquei sabendo, aquele fazendeiro e a sua família já não têm mais aquele poder de antes. Até hoje fico imaginando se aquele lobisomem que atacou aquela casinha naquela noite que eu ia fugindo era a mesma fera que atacou a fazenda onde eu estava antes. E se fosse, seria alguém conhecido? Ou estaria aquela região infestada daquelas feras malditas? Essas dúvidas, até hoje, ainda martelam a minha mente. Agradeço muito àquela moça e à sua mãe. Se não fosse elas, eu não teria saído daquelas terras malditas com vida. Boa noite.